Futuros servidores do município de Castanhal, aqui Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Vamos aqui para a aula número 2, a partir do artigo 7º sobre a Lei 003 de 99. Se você ainda não assistiu, assista a parte 1 que está disponível aqui no meu canal do YouTube. E, justamente para você não esquecer desse detalhe, se você quiser fazer parte da minha lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp, me chama no WhatsApp, 919-8230-9873. Me siga no Instagram também. Dou dicas por lá, _ Valnei Oliveira. Por lá você vai ficar sabendo de materiais que serão disponibilizados também, de português, de informática, de raciocínio lógico, né? Então tudo a gente vai trabalhar com professores parceiros para você que vai ser futuro servidor do município de Castanhal. E na minha lista de transmissão eu vou estar trabalhando essa legislação e outras também, se você tiver no seu material, no seu programa, né? E não menos importante, já lhe convido para adquirir os materiais, aproveite para adquirir no preço promocional. Qual material, professor? Tenho vários materiais. Tenho, por exemplo, a lista 1 de questões sobre essa lei. Tenho também a lista 2 de questões, estamos finalizando também, mas aproveita para comprar com preço promocional. E também o projeto artigo por artigo, essa lei artigo por artigo que eu vou estar trabalhando. Aqui no canal do YouTube eu vou trabalhar metades, você observou lá no início do curso comigo, na aula passada, que são 4 livros aqui nessa lei. É o livro referente dos servidores municipais, que na minha humilde opinião as questões vão sair maiores, as questões vão sair em grande parte desse livro, mas também tem um livro aí do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração, tem o livro que é do Magistério e o livro da Previdência Municipal. E como o programa de vocês trouxe Lei 003 de 99, para todos os efeitos, pode cair questão de qualquer um destes livros. Então o que eu vou fazer? A metade de cada livro destes estará disponível no meu canal do YouTube. A outra metade, quem quiser, pode adquirir direto na plataforma do meu site. Fechou? Vamos lá, então, sem mais delongas, artigo 7º. O artigo 7º, sim, alguns alunos falaram, professor, deu uma travada no primeiro vídeo, é verdade. Exatamente 5 minutos deu uma travada, mas fique tranquilo porque não atrapalhou em nada. Em nada, a travada que deu ali no vídeo anterior, tranquilo, porque nós estávamos falando do artigo 5º e depois que destravou foi direto para o 6º, então não teve prejuízo nenhum, tá? Nenhum. Artigo 7º. O que diz o artigo 7º da Lei 003 de 99? Lembra que essa lei trata do regime jurídico único de vocês, futuros servidores civis do município de Castanhal. Diz assim o 7º. O servidor público do município de Castanhal é composto dos seguintes quadros. Este artigo 7º marque que ele é um fortíssimo candidato para cair na sua prova. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. É como se, preste atenção, é como se, antigamente, né? Lembra que você tinha, antigamente, aqueles quadros com os retratos? Olha só, hein? Eu não sei disso, eu vi isso no vídeo show, não é da minha época, tá? Minha época já é de foto digital. Mas lembra que você falava, vem cá, vê meu quadro cheio de retrato, né? Pois é, tinha os retratos, né? Um quadro ali com os retratos, às vezes tinha nossas casas, né? Então o macete é esse. É como se Castanhal chamasse, ei, vem cá, deixa eu te mostrar aqui os quadros que tem aqui no município, aqui, com os retratos. Os retratos são os cargos de vocês, né? Vamos ver os quadros que tem aqui. Olha só, marque aí no artigo 7º. O servidor público do município de Castanhal é composto dos seguintes quadros. Olha só. Quadro de cargos de provimento efetivo. Quadros de cargos de provimento efetivo. Nós já sabemos disso, já está dando até náuseas, mas quando dá náuseas é o momento que você já está aprendendo. Quando fala provimento efetivo, você já sabe quem ocupa, quem faz parte do quadro de cargo de provimento efetivo, lógico que são o quê, professor? Os aprovados, nós já falamos sobre isso, no concurso público, seja de provas e títulos, tá? Então, essa é a ideia aí dos quadros de cargo de provimento efetivo. Tem outro aí, olha só, olha aí, marque aí, quadro de cargos e comissão. Quadros de cargo, já falamos sobre isso também.
em comissão. O que é em comissão, professor? Livre nomeação, livre exoneração. O que mais? Quadro de funções gratificadas. Quadro de funções gratificadas. Vamos aprender logo mais que essas funções gratificadas, anote logo essa informação, elas são ocupadas obrigatoriamente por servidores efetivos. Falou em função gratificada, ocupado por servidor efetivo, tá? E os quadros de servidores em extinção. Quadro de servidores em extinção. Olha, isso está me soando, tá? Uma questão de concurso. Por quê, professor? É peculiar da banca, quando tem aí, por exemplo, 4 opções, tais como essa aqui, marque a alternativa incorreta. Olha só, marque a alternativa incorreta. Aí fala assim, em relação aos quadros no município de Castanhal. Aí a letra A, quadro de cargo, marca é incorreta, né? Quadro de cargo provimento efetivo, ok. Quadro de cargo em comissão, ok. Quadro de funcionamento. Aí ele inventa um terceiro, um quarto aí, de forma incorreta. Fechou? Muito bem. Vamos inicialmente, aqui no artigo 8º, falar do que, professor? Falar do quadro de funções gratificadas. Opa! Vamos aqui inicialmente, vou colocar aqui esse esquema. Vamos falar do quadro de funções gratificadas no artigo 8º, tá? O que diz aí, ó? O quadro de funções gratificadas é destinado a atender cargo de chefia e confiança. Opa! Essa informação é ultra mega power importante, anote aí. Quando se fala de um servidor que ocupa o quadro de funções gratificadas, marque aí, é justamente para entender o quê? Cargos de chefia, tá? Cargos de chefia e também cargos de confiança, tá? Então não esqueça, falou em função gratificada, são servidores que ocupam cargo de chefia e de confiança, né, como diz aí no artigo 8º, sendo o seu desempenho privativo de servidores expressamente designados por ato do chefe do Poder Executivo e do chefe do Poder Legislativo. Então não esqueça, quem vai ocupar essas funções gratificadas pode ter certeza que foi justamente aí o quê? Designado. Por quem? Por quem? Lembra que eles vão ser aqui no caso designados. Por quem, professor? Pelos chefes. Seja do executivo, respectivamente, né, se é servidor do executivo, ou no caso, seja do legislativo. Leia-se chefe do executivo, prefeito, e do legislativo, leia-se presidente da Câmara. Tá? Muito bem, Câmara de Vereadores. Fechou. Artigo 9º. Os cargos de provimento efetivo, agora ele está falando aqui, ó, os cargos de provimento efetivo são distribuídos em grupos ocupacionais. Opa! Opa, isso é importante, hein? Muito importante. Falou em cargos para os senhores e para as senhoras que serão concursados, vocês ocuparão um quadro de cargos de provimento efetivo. E, olha só, marque aí, esses cargos de provimento efetivo são distribuídos em grupos ocupacionais constituídos em categorias funcionais. E estas, consequentemente, em classes. Opa, isso é importantíssimo, hein? Importantíssimo esse detalhe aqui. Vamos aqui esquematizar, porque isso aqui, não tenha dúvida, é um fortíssimo candidato para cair na sua prova. Mais uma vez, ó, mais uma vez. O quadro de cargos de provimento efetivo, lógico, vai ser ocupado por servidores efetivos. Como diz aqui o artigo 9º, tá? Que serão distribuídos em grupos ocupacionais, certo? Esses grupos ocupacionais constituídos em categorias funcionais,
certo? E como diz ainda aí, e estas, consequentemente, em classes. Estas, consequentemente, em classes. Isto é muito importante, esquematize aí, hein? Esquematize aí. É importante você fazer esses esquemas aí. Então, última vez, o professor está dando náuseas. Pronto, você está aprendendo então. Falou em cargo de provimento efetivo, são distribuídos em grupos ocupacionais. Estes grupos ocupacionais constituídos de categorias funcionais, tá? E as categorias funcionais em classes. Fechou. Bem, aí o que diz aí o artigo 10? Ele fala especificamente dos grupos ocupacionais. Ó, o grupo ocupacional é o agrupamento de categorias. Tá aqui, ó. Grupo ocupacional é um agrupamento de categorias funcionais, do mesmo nível de formação ou de atividade profissionais ou funções correlatas. Fechou. E o artigo 11. Categorias funcionais é o conjunto de atividade dividida em classes, identificáveis pela meia natureza do trabalho, disposta segundo uma hierarquia salarial. Fechou? Pronto. Você esquematizou, ficou tranquilo, tá? Falou, recapitulando. Recapitulando. Falou em quadro de funções gratificadas, bem. Falou em quadro de funções gratificadas, já sabemos. Para que é, professor? É para ocupar os cargos de chefia de confiança. Mas quem vai designar? Quem vai designar? O chefe do executivo ou do legislativo, respectivamente, se é servidor do executivo, se é servidor do legislativo. Fechou o raciocínio? Tranquilo? Não esqueça de dar um like nessa aula, compartilhar com seus amigos, suas amigas que vão fazer o concurso, fazer um bom comentário também. Faça isso, tá? É muito bom para o nosso canal do YouTube. E também se inscreva no canal e acione o sininho. Então, fechou. Fechou? Agora bora fazer um recap, recapitulando os cargos de provimento efetivo. Bem, já sabemos se ocupa, que é o caso do senhor e da senhora, desculpa aí, a verdade tem que ser dita. Cargo de provimento efetivo ocupado por servidor aprovado no concurso público. Certo? Certo. O que acontece? Como diz aqui, artigo 9º, distribuídos em grupos ocupacionais, estes constituídos de categorias funcionais, esta constituído de classe. E agora para o artigo 12, o que é classe? Classe é o agrupamento de cargo de uma mesma função ou atividade com iguais atribuições e responsabilidade. Fechou? Tranquilão? Perfeito? Posso apagar aqui o quadro? Pode? Então pronto. Vou apagar o quadro aqui para passarmos para o próximo artigo. Vamos lá. Olha só. O artigo 13, não menos importante, ele fala assim, ó, os cargos de provimento efetivo, artigo 13. Artigo 13. Fala do que, professor? Dos cargos de provimento efetivo, ou seja, ocupados por servidores efetivos, ou seja, aqueles aprovados no concurso público de provas ou de provas e títulos, tá? E passam a formar os seguintes grupos ocupacionais. Opa! Olha um artigo aí com 4 incisos. O que eu falei para você? A banca adora quando encontra um artigo com 4 incisos, ou uns incisos com 4 alíneas, ou seja, que tem 4, adora, simplesmente marque a incorreta. Então isso é muito importante. Marque aí os cargos de provimento efetivo. Vamos analisar quais são, de acordo com o artigo 13, os grupos ocupacionais. Grupos ocupacionais. Olha só, os cargos de provimento efetivo passam a formar os seguintes grupos ocupacionais. Quais, professor? Apoio operacional 1, 2 e 3. Apoio operacional 1, 2 e 3. O que mais, professor? Nível médio. Nível médio. O que mais? Magistério. Magistério. E o quê? E nível superior. Tá?
Isso aqui é forte para cair, tá? Falou em cargo de provimento efetivo, já sabemos, está dando náuseas, são organizados por grupo ocupacional. Grupo ocupacional são organizados por categorias funcionais. As categorias funcionais são organizadas por classe, certo? Constituída de classe. Tá? Então, cargo de provimento efetivo, constituído de grupo ocupacional. Grupo ocupacionais, constituído de categorias funcionais. Categorias funcionais constituídas de classes. Fechou? Fechou. Agora estamos vendo quais são os grupos ocupacionais quando se trata de cargo de provimento efetivo. Quais são, professor? Apoio operacional 1, 2, 3, nível médio, magistério e nível superior, artigo 13. Parágrafo 1º do artigo 13. Os cargos de natureza de apoio operacional são aqueles cujo provimento é exigido de escolaridade mínima até o 2º grau. Opa, isso é importante, hein? Para estes cargos aqui, para estes cargos de apoio operacional, no caso aí 1, 2 e 3, são aqueles cujo provimento é exigido de escolaridade mínima até o 2º grau. Exige-se aqui, preste atenção, exige-se aqui o que, professor? Escolaridade mínima. Escolaridade não é máxima, hein? Escolaridade mínima do que, professor? Escolaridade mínima até o 1º grau. Perfeito? Muito bem, professor. E aí, os cargos... Aí sim, vamos ver. Os cargos, ainda parágrafo 1º do artigo 13. Os cargos na natureza de apoio operacional, aqui, ó, 1, 2, 3, são aqueles cujo provimento é exigido de escolaridade mínima até o 1º grau, havendo necessidade de teste de aptidão para alguns profissionais, quando for o caso. Parágrafo 2º. Os cargos de nível médio são aqueles cujo provimento é exigido de habilitação em curso legalmente classificado como de 2º grau. Então, a escolaridade exigida aqui, lógico, no médio é 2º grau, havendo necessidade de teste de aptidão para alguns profissionais, quando for o caso. No magistério, são aqueles cujo provimento é exigido de habilitação em magistério ou enquadrados no livro 3 dessa lei e nas exigências de legislação federal específica. Tá? Então, de magistério, no caso aí, como o próprio nome diz, tem que ter o magistério, ou, como ele fala, né, aí no parágrafo 3º, e nas exigências da legislação federal específica. E o nível superior, né, o grupo ocupacional de nível superior, são aqueles cujo provimento é exigido de habilitação profissional em curso legalmente classificado como de 3º grau. Fechou o raciocínio? Tá? Então isso é forte, hein? Isso é forte para cair na sua prova. A banca pode colocar numa das alternativas: no que se refere aos grupos ocupacionais em relação ao cargo de provimento efetivo, é correto afirmar que o apoio operacional exige nível médio. Não. Apoio operacional 1, 2, 3 exige a escolaridade mínima até o 1º grau. O que exige nível médio, lógico, 2º grau, desculpa, é o nível médio. O que exige escolaridade magistério é o magistério, e nível superior, 3º grau, tá? Muito bem. Perfeito aí? Certo? Então, vou ler o parágrafo 4º ainda, nível superior. São aqueles cujo provimento é exigido habilitação em curso legalmente classificado, lógico, como de 3º grau, podendo ser exigido em alguns casos, comprovação curricular com informações de sua competência profissional. Não há problema, tá? Vamos para o artigo 14. Posso apagar o quadro aqui rapidinho? Vamos lá, para a gente passar para o artigo 14. Artigo 14 traz a seguinte redação: os cargos de provimento em comissão, aqui a história é outra. Aqui no artigo 14, ele já vem trazer aí o que, professor? Os cargos de provimento em comissão. Tá? Os cargos de provimento em comissão, já sabemos, livre nomeação. Livre o quê, professor? Livre exoneração. Então, mais uma vez, artigo 14. Os cargos de provimento em comissão formarão o grupo ocupacional composto das seguintes categorias funcionais. Opa! Vamos aprender aqui
Quais são as categorias funcionais relativas a quê, pessoal? Ao grupo ocupacional dos cargos de provimento em comissão. Quais são, professor? É o chamado DAS, está aí na lei o que é o DAS. DAS são os cargos de direção e assessoramento superior. Temos também DAI. O que é o DAI, professor? Justamente o DAI, como diz aí, são aí direção e assessoramento intermediário. O que mais, professor? Basicamente esses dois, tá? DAS e o DAI. Vamos para o artigo 15. O artigo 15 vai falar das funções gratificadas. Já falei para vocês, hein? Função gratificada, ela é ocupada por servidor concursado efetivo, e nós falamos anteriormente, só para reforçar o raciocínio que nós havíamos falado antes, quando se falar de função gratificada, não esqueça que a função gratificada, ela é ocupada, né? No caso aí, por servidor, o que, professor? Por servidor aprovado em concurso público. E como foi falado no artigo 8º, a função gratificada ela é destinada a atender cargos de chefia e cargo de confiança. Vou até dar um macete para vocês aqui, muito legal, só para ficar bem claro. Vou apagar o quadro aqui, tá? Olha o macete legal, presta atenção. Falou em função gratificada, olha só, função gratificada, olha só o macete. Digamos que eu sou servidor efetivo do município de Castanhal, aí a autoridade superior fala assim, ei, quero que você ocupe ali uma função para você checar, olha o macete, checar se está tudo certo. Aí pergunta para mim, vai checar ou não vai checar? E eu falo, claro que eu checo. Olha o macete, checo. O que é checo? Eu vou checar. Pode deixar que eu vou checar. Vai checar? Vou checar. Vai olhar se está tudo certo. Isso que eu estou falando no macete de checar. Sim, eu vou checar. Eu checo. Opa, se você checa, vai checar. Vai. Então, eu vou lhe dar uma função gratificada. Porque falamos no artigo 8º, justamente relacionados a cargos de chefia e o quê? E cargos de confiança. Gostou do macete do checo? Gostei, professor, do macete do checo. Pronto. Checa ou não checa? Checo. Vai checar ou não vai checar? Checo. Então, se você vai checar, então eu vou lhe dar uma função gratificada. Lembra que a função gratificada ela é ocupada por servidores efetivos. Efetivos são senhores e senhoras aprovados no concurso público de provas ou de provas e títulos. Se você quiser adquirir essa legislação completa, visite a plataforma do meu site, valneoliveira.com.br, porque aqui com você no YouTube vou trabalhar até a metade do título do livro 1, dos servidores públicos. Aí depois também aqui no YouTube vou trabalhar até a metade de cada um dos outros livros. A outra metade, para quem assim quiser, pode adquirir na plataforma do meu site, tá? E eu lhe aconselho uma coisa. Lá na plataforma você vai ter um login e uma senha. Você não pode passar para outras pessoas sob pena de ser cancelada a sua inscrição na plataforma, se for diagnosticado isso pela plataforma. E outra coisa, a vaga é sua. Nesse momento, não é momento de estar compartilhando material, não. É o momento de que você adquirir um material de qualidade, se você acreditar que o meu é de qualidade, não repasse para outra pessoa, porque você pode estar passando por um concorrente. Às vezes você passa por uma pessoa de confiança, ela passa, coloca num grupo que 1.500 pega o material que você comprou com tanto carinho, com tanta vontade de ser aprovado no concurso. Então, da mesma forma que eu estou agindo de forma ética aqui, trabalhando e dando 50% de chance para você ser aprovado, porque eu vou postar metade. E, lógico, todo trabalhador é digno do seu salário, do seu trabalho, né, do fruto do seu trabalho. E eu, na plataforma, porque aqui tem despesa, tem energia, tem a plataforma, tem a minha hora que eu estou demandando aqui, né, às vezes pela madrugada gravando, e aí é um valorizando o trabalho do outro. Eu, sendo ético, trabalhando material de qualidade para vocês, tanto a lista de questões como artigo por artigo, e vocês também adquirindo material, trabalhando para vocês, e aí garantindo a sua aprovação e classificação. Seja ético antes mesmo de entrar no serviço público
invista em você. Fechou? Muito bem. Olha só. Vamos agora voltar novamente para o artigo 15. As funções gratificadas, instituídas na forma do artigo 7º, passam a formar o grupo ocupacional denominado direção e assessoria intermediária. Olha só, hein? Isso é importantíssimo. Essa função, os cargos, no caso aqui ele fala, né, funções gratificadas, tá? Como diz aí, passam a formar o grupo ocupacional. Qual, professor, o grupo ocupacional aqui quando se trata das funções gratificadas? O grupo ocupacional, marque aí, como ele fala, direção e assessoria intermediária. Direção e assessoria intermediária, tá? A função gratificada, mais uma vez, passa a formar o grupo ocupacional, direção e assessoria intermediária. Estas constituídos pela categoria entendido como chefe de seção. Estas constituído pela categoria, como ele fala aqui, né? Entendida como chefe de seção ou assemelhado. Chefe de seção, né? Ou assemelhado de seção. Ok. Ou assemelhado em posições funcionais similares, definidas em lei, decreto ou regulamento. Muito bem. O artigo 16, isso aqui foi o artigo 15, né? Diz que, obedecido o disposto nessa lei, o sistema de classificação dos cargos comissionados, livre nomeação, livre exoneração, e as funções gratificadas será elaborada por legislação especial. Ufa! Deixa que a legislação especial vai dizer quais são os cargos de comissão, as funções gratificadas. Livra a gente desse estudo, já que a nossa lei é grande, né? 17. É proibido, é vedado atribuir-se ao servidor encargo ou serviços diferentes dos próprios de seu cargo ou função. Adoado, cada qual no seu quadrado. Não pode alguém, um superior hierárquico, atribuir a um servidor encargo ou serviço diferente do cargo ou função que ocupa, salvo exercício de cargo em comissão, função gratificada ou participação em órgãos de deliberação coletiva. Marque esse artigo 17 que ele é bombástico para cair em concurso público. Por quê? Porque geralmente a banca não coloca regra, geralmente a banca coloca exceção. E eu já falei para vocês, vou falar baixo que é para o examinador não ouvir. Palavras que restringem demais ou palavras que ampliam demais, 99% de chance de estar errado. Somente, exclusivamente, sem exceção, todos, em hipótese nenhuma, 99% de chance de estar errado. Então, se colocasse, em hipótese nenhuma é possível atribuir ao servidor encargo ou serviço diferente do próprio de seus cargos e função, errado. Por quê? A regra é, não pode, exceto se for cargo em comissão, função gratificada ou participação em órgão de deliberação coletiva. Fechou? Muito bem. O artigo 18 diz que é proibida a apresentação de serviços gratuitos, havíamos falado sobre isso, né, anteriormente, excetuando-se os casos de terapia ocupacional. Preste atenção, hein? Preste atenção. Trabalho gratuito no município de Castanhal. Não, vamos supor que eu creio que você vai passar no concurso de Castanhal em primeiro lugar. Primeiro lugar. Ok. Quando você passar, existe o prazo de validade do concurso. Em regra, 2 anos podendo ser prorrogado por igual período. Vamos falar lá na frente. E aí, o município de Castanhal tem um tempo para lhe chamar. Não é obrigado a lhe chamar no outro dia. Quando for necessário, vai lhe chamar. Quando for preciso, né, existe o prazo de validade do concurso que você vai aguardar. Vamos supor que você chegou em primeiro lugar, aí no outro dia você chega lá em Castanhal. Licença, por favor, que é responsável aí por chamar os servidores que foram aprovados? Ah, é o seguinte, eu fui em primeiro lugar. Aqui, ó, fui em primeiro lugar, tá? Obrigado, muito obrigado. Calma, palmas, ok, tudo bem. No cargo que eu vou ocupar. E é o seguinte, quando é que vão me chamar? Aí o servidor fala, olha, no momento certo, tal, vai ser designada a sua nomeação e tal, e você fique atento no diário oficial do município. Não, vou fazer o seguinte, o que é?
Eu vou quebrar o galho de vocês. Eu já quero trabalhar, vou começar aqui 0,800. Aproveita essa promoção, hein? Eu vou trabalhar 0,800 de grátis, gratuito aqui, até sair a nomeação. Não. Ah, mas quem me proíbe? Artigo 18. Nem fala que foi meu aluno, hein? Artigo 18. A regra é proibida a apresentação de serviço gratuito, salvo excetuando se for os cargos de terapia ocupacional. Artigo 19. Os cargos públicos, da náuseas, hein? Já sabemos disso, são acessíveis a todos os brasileiros. Não esqueça, quando fala a todos os brasileiros, coloca um tracinho e escreva brasileiros natos ou mesmo brasileiro o quê? Naturalizados. Certo? Observadas as condições impostas, seja na lei federais, estaduais e municipais. E por fim, para finalizarmos esse bloco, o artigo 20 diz: a investidura inicial em cargo público depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, com exceção dos casos determinados em lei. Então veja bem, a regra é, para ocupar um cargo público no município de Castanhal, os senhores e as senhoras estão fazendo o caminho certo. Certo que eu digo, claro, todos são corretos se estiver na lei, mas diga assim, um caminho para ser um servidor efetivo de acordo com o artigo 20. A investidura inicial em cargo público depende de quê? De prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. É o que os senhores e as senhoras estão fazendo aí, correndo atrás da sua aprovação e classificação. Mas não pode se dizer que é somente assim. Por quê? Acabamos de falar, tem um cargo em comissão, que é de livre nomeação, livre exoneração. Falamos que o cargo em comissão ele é ocupado tanto por servidores efetivos, mas também pode ser ocupado por servidores não efetivos. As funções gratificadas, nós falamos uma série do checo, para ocupar cargo de chefia e confiança, tem que ser efetivo também, tá? Mas o cargo em comissão não, livre nomeação, livre exoneração. Perfeito, tranquilos, pronto. Não esqueça, me aguardo. Professor, eu quero adquirir o material logo na promoção. Então vai lá na plataforma do meu site, tá? Aqui, ó. www.valneioliveira.com.br. Na plataforma você pode comprar no cartão de crédito, no boleto, no Pix, tá? Não esqueça de verificar a data das postagens, mas compre logo para você adquirir o material, porque geralmente é a direção que decide. Quando lança o material, o preço ele fica o preço normal, o preço cheio, tá bom? Um abraço e até os nossos próximos encontros.